que existem diversos modelos de vending machine e eu acredito que esse momento nosso aqui é um momento enriquecedor para todos nós estar aprendendo um com o outro e está melhorando cada vez mais esse negócio nosso no Brasil, esse business, esse negócio de vending machine no Brasil, e que nós possamos aprender cada vez mais a trabalhar e otimizar os ganhos com isso e que seja mesmo um negócio que venha trazer lucro na nossa vida, né? A gente possa muitos viver de máquinas de vending machine, outros como buscam apenas incrementar a renda aí, né? Então que a gente possa estar cada vez mais desenvolvendo isso no Brasil, tá? Meu nome é Carlos Alexandre, para quem não conhece eu trabalho com vending machine desde 2010 e hoje eu vou estar falando com vocês então a respeito de vários modelos que tem no Brasil. De uma forma assim mais ampla, um pouco passando meio rapidão, eu vou estar falando de vários modelos. Eu não vou estar aprofundando em alguns modelos, tá bom? Porque não é minha especialidade, mas eu notei que é um assunto que gera bastante dúvida pelas pessoas, tem bastante pessoas querendo saber como que funciona alguns outros tipos de vending machine. Então, o que eu puder contribuir para vocês hoje, durante essa live nossa aqui, eu vou estar contribuindo para trazer uma visão geral, tá? A gente vai estar falando sobre aquelas máquinas que vendem refrigerante, que vende pipoca, vou estar conversando com vocês de uma forma meio superficial, mas eu vou estar falando. Vou estar falando sobre os Kid Rider também, sobre as máquinas de grua. Estarei conversando também de uma forma um pouquinho mais aprofundada com as Bulk Vending Machine, que são as máquinas de bolinha, que são as máquinas de chicletes, de cápsulas de 1, de 2 polegadas. E eu quero estar nessas máquinas e nessas vending machines mais comuns aí, que é onde eu trabalho. Vou também estar falando se eu trabalho com as outras ou não. Mas eu vou estar hoje aprofundando mais nessas máquinas mecânicas. Essa que vai ser onde eu vou estar aprofundando um tanto mais com vocês aí. Eu acredito que a maior parte de vocês que estão assistindo, o pessoal que está no Instagram, no YouTube e no Facebook, a maior parte de vocês são já operadores de vending machine. E alguns são aspirantes a ser operador de vending machine. Tem uns que são simpatizantes, ficaram curiosos e querem aprender um pouco desse mundo das vending machine, querem investir, querem trabalhar com isso, né? E tem uma coisa, para quem é mais novo aí, conhece eu no canal, o Douglas também entrou aí. Tudo bem, Douglas? E para quem é mais novo que está entrando nesse canal, tem algo que eu acho muito importante e eu gosto sempre de estar frisando. Nem sempre eu friso, mas hoje eu vou estar recapitulando. Na operação de vending machine tem algo que eu sempre venho pregando essa metodologia e eu vivo isso, tá, no meu dia a dia, que é algo que eu chamo assim de acordos de cavaleiros. Estou falando isso tendo em vista que certamente, provavelmente tem pessoas novas aí na operação de vending machine, né? E às vezes está querendo aprender um pouquinho e às vezes não sabe de algumas coisas, mas o que ocorre muito na operação de vending machine é ter um acordo de cavaleiros. O que é acordo de cavaleiros, Alexandre? Vou explicar o que é isso, tá? Acordo de cavaleiros, pessoal, é a gente respeitar o ponto e a máquina do outro, tá? Então eu sempre trago de forma gratuita todas essas informações que eu estou passando para vocês aqui. Eu vivi, eu acertei, eu errei bastante coisas com a operação de vending machine e eu acredito que em 11 anos, aí para 12 anos já que eu estou com a operação de vending machine, deu para mim aprender bastante coisa, tá? Eu tive bastante desafio, trouxe máquinas de fora, dos Estados Unidos, da China, e deu para mim aprender bastante coisa com a operação de vending machine. Trabalho até hoje, tá, com operação de vending machine. A minha renda principal não é a operação de vending machine, mas eu trabalho com muito amor. E de todas as máquinas que eu comprei lá atrás, até hoje, se eu vendi foi muito poucas, não chegou a 10 máquinas que eu cheguei a vender, tá? E eu vendi por alguma ocasião ou outra. Então eu trabalho com muito amor, eu cuido com muito carinho de toda essa operação de vending machine que eu tenho. E eu acredito que muitas pessoas também podem estar trabalhando. Já vi muitas pessoas iniciarem com a operação de vending machine e já vi também da mesma forma muitas pessoas desanimarem com a operação de vending machine. Tanto é verdade isso que eu estou falando para vocês, que se vocês pegarem, não vai fazer isso agora que vocês estão assistindo aí, tá? Mas se vocês tiverem a oportunidade e olharem no OLX, provavelmente vai ter alguém anunciando essas máquinas usadas. Provavelmente no Mercado Livre vai ter pessoas vendendo essas máquinas usadas também. Então existe muito
existe muitos porém com a operação de vending machine. Muitas pessoas às vezes se encantam olhar ali assim, já aconteceu de várias vezes eu estar mexendo com a maquininha no ponto, a pessoa vê eu tirar um tanto de moeda ali e fala assim, rapaz, eu vou começar com esse negócio também. De fato dá para começar, mas muitas vezes eu já vi pessoas do mesma velocidade que começar a desistirem. E se a gente for notar, deve ter alguma coisa errada acontecendo aí, porque quem é o consumidor das nossas máquinas são crianças. E tem pessoas que falam assim, a operação de vending machine já deu dinheiro, isso aí não vende mais, mas tem algo estranho quando eu falo isso. Porque criança nasce todo dia. Se for observar, eu estou com um bebezinho lá em casa, meu primeiro filho, estou com uma criança de 1 ano e 3 meses. E tem as bolinhas maiores, que a gente tem que ter cuidado, não pode dar bolinha pequena para criança, ele brinca com aquelas bolinhas. Então, o nosso consumidor, uma notícia boa que eu tenho para dizer para todos nós aí que é operador, ou para quem até às vezes está um pouquinho desanimado com a operação de vending machine, criança nasce todo dia, e eles são nossos clientes, tá? Às vezes quem está assistindo eu no YouTube vai estar olhando que eu tô com 2 câmeras aqui, tá pessoal? Eu fico no Instagram, a imagem tá melhor, tá? No Instagram. A imagem está melhor lá para ver, que eu tô olhando mais aqui pro Instagram. E dá a impressão que eu tô olhando pro chão, aqui o pessoal que está no YouTube e no Facebook. São os aplicativos diferentes, eu não entendo muito bem disso, eu venho cada dia aprendendo um pouquinho mais. Mas então, esse mundo de vending machine, para mim, ele é muito importante, tá? Eu vivo isso, então, em alguns anos, e venho aprendendo, e venho acertando e errando há muito tempo com a operação de vending machine. Então, para fechar a conversa do acordo de cavaleiros, o acordo de cavaleiros é a gente respeitar o ponto dos outros. Então, para quem segue esse canal, a maior parte dos operadores que estão no Brasil segue esse canal. Eu fico sabendo dessas conversas aí, e eu acho importante a gente sempre estar pregando esse evangelho, no sentido de que a gente tem que respeitar o ponto do outro, sempre estar pregando essa premissa, sempre estar falando essa premissa, é respeitar o ponto do outro, porque é muito deselegante, é muito chato você chegar em um local e ter você colocou a maquininha, deu trabalho às vezes para colocar a maquininha, você chega lá e tem uma máquina do concorrente. Então, gente, a gente pode, como operador de vending machine, somos uma comunidade muito pequena no Brasil. Existem muitos pontos no Brasil, eu estou afirmando para vocês. Eu moro numa cidade de 20 mil habitantes, olha, se vocês fazerem essa conta aí, vocês vão prestar atenção no que eu estou falando. Vão entender um macete, vão entender algo assim que é valioso para vocês. A minha cidade tem 20 mil habitantes e só na minha cidade eu tenho mais de 20 máquinas, tá? Só na minha cidade. Então, uma cidade de 20 mil habitantes. E o Brasil é um campo muito vasto para a gente ainda colocar máquina. A tua cidade, provavelmente, se for menor do que a minha, eu tenho certeza que dá para colocar máquina. E ó, vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho 20 máquinas só na minha cidade aqui, que tem 20 mil habitantes. E eu garanto para vocês que ainda cabe mais umas 15, 20 máquinas aqui, ainda dá para colocar. A gente poderia estar otimizando isso aí também. Então, não precisa colocar máquina no ponto dos outros. A gente sempre vai ter um localzinho. Ó, já vou dar uma dica quente para vocês. Talvez tem operador que fica mais restrito em estar colocando sempre máquina em posto de gasolina, de conveniência, de lanchonete, fica querendo colocar em padaria, panificadora. Olha os pontos diferentes. Salão de cabeleireiro, vende bem. Açougue, vende bem. Pesca e pague, vende bem. Olha, só essa informação vale ouro para vocês. Então, a gente não precisa atropelar a máquina em cima de máquina no mesmo ponto, tá bom? A gente pode colocar. E outra coisa, às vezes eu tenho máquina que fica uma do ladinho da outra. Aqui na minha cidade tem um local que chama-se assim, Salão do Naldinho Cabeleireiro. Se você procurar no Facebook aí, ó, Salão do Naldinho Cabeleireiro, certamente você vai encontrar foto lá dentro do salão e você vai ver a minha máquina. E se você puxar também e pesquisar no Facebook, no Instagram, tem um estabelecimento comercial que fica na porta do lado, que chama... vende coxinha, como é que é o nome? É um cara que vende coxinha, tem uma lanchonetinha aqui que vende coxinha do lado. São uma porta encostada com a outra e essas máquinas elas não se concorrem uma com a outra. São máquinas que trabalham diferente e as duas vendem. Então, não precisa às vezes achar, eu coloquei uma máquina num quarteirão, numa cidade, a minha cidade não comporta. Não comporta sim. São públicos, Cantinho do Salgado, o nome do local. Você pode procurar aí também no Facebook ou no Instagram. Você vai notar que pode ser que ele tirou alguma foto dentro e você viu a máquina. São máquinas que estão vizinhos de porta, mas nenhuma concorre com a outra. Então, existe muito campo e existe, então, eu acredito que dá para fazer uma comunidade de operadores aí que são homens e mulheres aí honestos e homens também que tenham
caráter de não estar colocando máquina nos pontos dos outros, tá bom, gente? Eu não coloco, tá bom? Já aconteceu, eu tenho máquina compartilhada com outros pontos, porque esse foi o cara que não respeitou e colocou ali em raríssimas exceções. E às vezes a pessoa colocou por não saber, então por isso que é importante eu estar comunicando aí. Mas o propósito dessa live de hoje não é falar sobre isso, isso só foi uma pequena introdução. Eu quero estar falando com vocês aí a respeito dos modelos, a respeito dos tipos de vending machine que tem disponível no mercado brasileiro, tá, gente? Eu vou estar falando, tudo que essas máquinas que eu vou estar contando aqui são máquinas que tem disponível para vender aqui no Brasil, tá bom? Então não é nada assim, falar assim, Alexandre, mas essas máquinas que você está falando nem existe aqui, dá para chegar, nem vou tocar no assunto de máquina hoje que tá para chegar, ou que pode ser que nem venha também para o Brasil, né? Mas eu vou estar falando de todas as máquinas que tem aqui no Brasil. Vamos começar lá falando, né, primeiramente das vending machines as mais tradicionais, que muita gente chama de polyvend, ou também as máquinas que vendem snacks e refrigerantes, tá bom? É a primeira modalidade de máquina que eu vou estar falando. Vocês poderiam estar imaginando assim, Alexandre, você tem essas máquinas que você está falando, todas que você vai falar? Não, eu não tenho, tá bom, gente? Não tenho. Um exemplo da polyvend, que é aquela máquina que você coloca... A Polyvend que vende refrigerante, vende snacks, vende chocolate, essas máquinas eu não tenho. Eu vou estar tocando hoje nesse assunto para a gente aprender um pouquinho mais, aumentar a nossa cultura e a nossa comunicação e fazendo um intercâmbio também com vocês. Eventualmente quem tiver essas máquinas pode estar comentando, mas um pouquinho, muito pouca coisa eu estudei a respeito delas e quero estar falando um pouquinho a respeito com vocês. Porque tem pessoas que acham que aquelas máquinas que vendem snacks, que vendem salgadinhos, ela é a mesma coisa da máquina de bolinha. Não são coisas bem distantes uma da outra, tá bom? Mas elas são do gênero vending machine, tá? São o mesmo gênero vending machine. Então, eu quero contar um pouquinho da minha experiência com a Polyvend. A Polyvend, gente, eu não tenho. Essa Polyvend, então, são aquelas máquinas grandes, que você, normalmente elas estão localizadas em aeroportos, em rodoviárias de grandes centros. Dificilmente você vai encontrar uma Polyvend ou essa a vending machine aí que eu estou falando, de snacks e refrigerante, em cidade pequena. É muito difícil. Quem está assistindo aí, comenta aí se tem alguma Polyvend aí na cidade de vocês. Lembrando que a Polyvend é aquela máquina grande que vende refrigerante. Normalmente a gente vê em aeroporto e vê em filmes, em desenhos, em filmes aí, minisséries americanas, você vê bastante em outros países. Você vê aí pela televisão. Quem tiver na cidade de vocês, comenta aí, tá bom? Certamente tem gente de cidade grande, o pessoal perto de Maringá tem umas cidades, tem cidade pequena, mas Maringá para mim aqui é considerado uma cidade grande, tá? E essas são as Polyvends, eu não tenho, tá? No Brasil, eu vou contar uma curiosidade bem interessante para vocês. Até o ano de 2016, tinha uma feira no Brasil sobre vending machine. Daí de uns tempos para cá, ela não vingou mais essa feira. Lá em 2016 ou 2017 foi a última feira que teve, que chamava Expovend. Se você procurar no Google aí, você vai ver que tem uma feira. Era uma feira internacional. Vinha vendedores da China, vinha vendedores dos Estados Unidos, vinha da Espanha também, que tem fabricantes de book, vending machines e também de Polyvend ali, vinha vendedores de todas as regiões aí do nosso planeta, vinha expor aqui no Brasil, nessa feira chamada Expovend. E a Expovend, ela meio que não tem mais no Brasil, tá bom, gente? Eu espero ainda poder voltar a Expovend no Brasil e a gente tem bastante novidades, as pessoas trazendo novidades pra gente estar olhando. Eu recordo na última Expovend que teve, essas máquinas Polyvend estavam bem evoluídas, essas máquinas trabalhavam com telemetria. Então só talvez se alguém ficou meio perdido aí, o que é a Polyvend? A Polyvend é aquela máquina grande que tem latinha de refrigerante, latinha de suco, snacks. O que é snacks? Snacks são salgadinhos, salgadinho de uma chique, salgadinho às vezes da região aí assim, amendoinzinho empacotadinho. Ela é uma máquina onde a pessoa pode colocar a nota, que ela tem noteiro e tem cartão de crédito também. Com essa Expovend, quando veio no Brasil, a última que teve no Brasil, eles trouxeram muita novidade com essas máquinas de Polyvend. Essas máquinas, elas estavam com uma tecnologia espetacular. Só para você ter uma ideia, hoje em dia, essas Polyvend tem na mesma máquina, ela é geladeira e você pode colocar também salgadinhos, outras coisas ali em cima para estar vendendo chocolate. Antigamente não, você tinha refrigerante, só tinha que ser refrigerante que você vendia. Ou se fosse salgadinho, ou amendoinzinho, chocolatinho, era só esse tipo de produto que você vendia. Hoje não. Hoje essas máquinas conseguem trabalhar de forma híbrida. Então é muito interessante essas máquinas aí no Brasil, tá? Eu não tenho. E também eu vou falar para vocês, olhar com um pouquinho de parcimônia, tá bom? O que é parcimônia? Vocês têm que olhar com um pouquinho de cuidado na hora que eu estou falando
Aí que é muito boa essas marcas. As marcas de fato são muito boas, mas tem que ver se o negócio ele é para a tua região e para a tua localidade. Então a gente tem que ter um pouquinho desse cuidado aí. Então não leva achando que, só porque eu estou comentando aqui dessa máquina, que ela é uma máquina boa de negócio. Todo negócio a gente tem que estudar primeiro, né, experimentar. E ela é uma máquina de um investimento um pouco, tanto bem mais alto. Até fui modesto quando eu falo um pouco mais alto. Ela é bem mais alto o investimento do que uma bulk vending machine de forma mecânica, tá bom? Elas são máquinas bem mais caras. Então essa Polyvend aí, na época que eu fui lá em São Paulo, ela já estava na casa de 10 mil a 25 mil reais ali, custava uma máquina dessa. Era uma máquina bem cara e ela já estava, no Brasil a gente tem bastante gente já que trabalha com software de telemetria, dessas máquinas. O que isso significa? Significa que se você coloca uma máquina dessa lá no ponto, na tua casa, através de um aplicativo, você sabe o que está vendendo, o que não está vendendo. Você sabe quantos refrigerantes, quantos produtos vendeu, o que está acabando, o que não está acabando, e que você pode ir lá já tá abastecendo. Então, são as máquinas que também aceitam cartão de crédito, são máquinas com um mecanismo muito sofisticado, que tem essas aí. Outra turma de máquina que eu vou falar para vocês, como eu falei que hoje ia ser de uma forma geral, que eu ia estar passando aqui, eu quero estar falando agora a respeito das gruas, tá bom, gente? Eu tô só voltando ali na Polyvend, a Polyvend eu não tenho, tá bom? Eu não tenho Polyvend, não vou dizer ainda, eu ainda não está nos meus projetos de ter Polyvend, tá bom? Diante das minhas circunstâncias aqui, eu acredito que até eu tenho uma logística que dá conta de trabalhar com as Polyvend, mas diante de prioridades eu não tenho e eu também não pretendo ter para os próximos tempos aqui a Polyvend não. Outro conjunto de máquinas que eu vou estar falando para vocês aí são as máquinas, as gruas. O que são as gruas, Alexandre? As gruas são aquelas máquinas que você coloca o ursinho, vai lá e pega o ursinho e tal, e coloca aquilo também, é uma vending machine da gente, né? Uma máquina de vendas, então ela também caracteriza como uma vending machine. E o que é uma particularidade das máquinas? As máquinas de uns tempos para cá, elas estão bem na moda. Já adianto para vocês que eu não tenho, tá, gruas, também não pretendo, no que pese eu acredito que, da mesma forma que eu da Polyvend, eu acredito que eu tenho uma logística que consigo atender as gruas, mas não é minha pretensão também mexer com as gruas. As gruas ali, você não consegue trabalhar com gruas se você não tiver uma logística adequada, tá bom, gente? Você vai precisar de um carro melhor, você vai precisar de alguém para estar ajudando a descarregar, você não consegue trabalhar sozinho, você vai precisar de mais gente estar envolvido com as gruas aí, vai precisar aprender um pouquinho de mecânica, de eletrônica também, porque de volta e meia você vai precisar fazer uma manutenção da máquina ali, então essas são as particularidades das gruas. Então são aquelas maquininhas que tem noteiro ou ficheiro, e você pega lá e vai ter aquele negocinho que desce e fisga lá o ursinho, tá bom? Então essas máquinas, elas vendem muito bem, tá? Eu conheço bastante operadores aí que tem essas máquinas. Daí você tem que estar comprando o ursinho. Existe uma dinâmica lá de como que é feito, é dispensado o ursinho, como que funciona ali, como que é feita essa remuneração da máquina para você ali em relação ao cliente, tá? Tem toda uma dinâmica ali. E são máquinas que vendem muito bem. Ela vende bastante mesmo, tá? Então não é de ficar surpreso uma máquina dessa vender mais de R$1.000 no mês, tá bom? Não fique surpreso, são máquinas que vendem muito bem. Mas, em contrapartida, são máquinas que o investimento é mais alto, tá? Uma grua aí, você não vai pagar, se for usada aí, você vai pagar menos de 5, usada talvez uns R$5.000, mas vai ter gruas aí que vai estar na casa de 8, 10, 15, 20, 25, vai depender aí dos modelos, tá? Tem pessoal fabricando no Brasil já as gruas, tem bastante máquina. E, se eu não me engano, tem uma fábrica aqui do Paraná, tá? Que o pessoal está fabricando grua aí. E tem bastante gente que é operador de bulk vending machine e também tem grua, tá? Então, eu já vou falar mais uma vez, eu não tenho gruas, tá bom? Eu não tenho, o meu foco é mais só nas máquinas de bolinha. Outro tipo de máquina aí, só para vocês verem assim, como que existe bastante opção. Oi, De Carlos, entrou ali. Boa tarde, tá? Outro tipo de máquina que tem também são os Kid Riders. Os Kid Rider, pessoal, eu tenho Kid Rider, tá bom? O Kid Rider, para quem não sabe, é aquela máquina que você pega e a criança senta na máquina, ela é acoplada ali na máquina, você senta ali e coloca uma ficha ou noteiro. Você pode colocar nota, cédulas de R$2, pode colocar até mais, ela gera em crédito,
ou se não, você programa para ela ou ficha ou programa para moeda. É um dos dois, tá? Você não vai conseguir programar ela no ficheiro ali, você não vai conseguir fazer isso. Então você programa e a criança senta naquele brinquedinho, e é um brinquedinho que você vai ficar mexendo ele ali, e ele vai tocar música. Normalmente tem um timer, tá? Salvo engano, são 2 minutos que fica ali, e a criança pode estar interagindo com o volantinho e com a tela ali numa mídia digital. Então é um brinquedinho também que tende a vender bem, tá? Tem um custo um pouquinho mais alto, você não vai comprar hoje um Kid Rider novo por menos de 7, 8 mil reais, então vai ter até Kid Riders custam até mais de 15, 20 mil reais, e uma particularidade do Kid Rider, você não vai conseguir usar o Kid Rider se você também não tiver uma logística boa. O que é logística boa que o Alexandre fala? Você vai precisar de um carro mais adequado para poder estar levando o Kid Rider. O Kid Rider é um pouquinho maior, é um brinquedo que também consome energia, tá? Ele é ligado na energia. Normalmente os Kid Riders trabalham no 220 volts e você vai precisar de uma tomada de energia para ele funcionar. Se não tiver a tomada de energia, ele não funciona, tá bom? Então vai precisar aí de uma tomada de energia, tá? E como que é o desempenho do Kid Rider, né? O Kid Rider, pessoal, se você tiver um local interessante para colocar, normalmente um local interessante é restaurante, tá bom? Vai de cada ponto, mas ele tende a vender melhor do que ter a máquina de bolinha, ele vende um pouco mais. Só que eu vejo, olha com um pouco de parcimônia que eu vou estar falando para vocês. O Kid Rider, vocês têm que ver que ele tem uma desvalorização um pouco grande. Por quê? Por que desvalorização? Quando você compra uma máquina de bolinha, qualquer coisa que você compra, ele tem uma depreciação. Esse é o nome da palavra, tá? A depreciação do Kid Rider era uma depreciação um pouco grande, tá? A gente fez uma conta aqui que chega a 10% por ano, tá? Então o que significa isso? Se você pagou 8 mil reais no Kid Rider, pode ser que você vai ter que fazer uma continha lá que você vai estar perdendo 800 reais só de comprar ele lá, tá? Se deixar ele paradinho na tua casa, você está perdendo 800 reais por ano no Kid Rider. Mas da onde que é essa conta? A gente fez uma conta ali que um Kid Rider ele vai durar aproximadamente uns 10 anos. Pode ser que ele dure mais, tá? Porque tem Kid Rider que não vai durar, porque pode ser o local onde você vai colocar um Kid Rider, vai ter vândalos e vão quebrar o teu Kid Rider. Então você tem que tomar esse cuidadinho que ele tem uma depreciação um pouco alta. E para trabalhar com Kid Rider, então você vai precisar de uma logística boa, do investimento alto e considerar essa depreciação dele aí. Porque às vezes pode ser que com um mês que você deixa o Kid Rider, a pessoa vai lá e quebra o aparelho ali, o brinquedo teu, e você vai ter um custo. Então a gente fez aí nossos cálculos aí que um Kid Rider tem uma depreciação de 10% ao ano. E dificilmente você vai conseguir usar um Kid Rider por 10 anos também, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai ter gente que vai falar, não, Alexandre, eu tenho Kid Rider há 15 anos. Sim, vai ter, mas é muito provável um Kid Rider com 10 anos de idade, aí você vai ter que ter pintado ele, vai ter que ter reformado, ele é feito de fibra, então às vezes você vai ter que ter dado uma ajeitada nele. Então o Kid Rider também é um tipo de vending machine que está disponível no Brasil, tá? Se você quiser comprar aí, a maior parte onde vende as bulk, vende machine, vai ter o Kid Rider para vender também. Tem até uma empresa de São Paulo que era uma das maiores players aí de vending machine, eles pegaram e eles vendiam tanto as bulk, vending machine, como Kid Rider. Hoje eles só estão exclusivos vendendo essas vending machines eletrônicas, desde as Polivend, Gruas e Kid Riders. É uma empresa bem grande de São Paulo e eles não vendem mais máquina de bolinha. Então eu estou até diminuindo os fornecedores aqui no Brasil de máquina de bolinha. Mas é algo que vende interessantemente, tá? Kid Rider tende a vender mais do que a máquina de bolinha. Se você colocar no mesmo ponto o Kid Rider e no mesmo ponto você colocar uma máquina de bolinha, provavelmente o Kid Rider vai ter mais bolinha, vai ter mais dinheiro lá dentro, tá bom? E lembrando que o Kid Rider tem duas formas da pessoa pagar ali o uso da máquina. Uma das formas é a pessoa pagar através de ficha ou moeda e cédulas de dinheiro. Se a pessoa coloca uma cédula, tem uma leitora, esses Kid Rider, ela puxa o dinheiro com tudo lá dentro de um cofre assim, e já faz a leitura e ele dá o crédito lá. Então normalmente os créditos Kid Rider são a R$2. Só que se a pessoa colocar uma nota de 10, ela não dá troco, tá bom? Mas ela dá em crédito para a pessoa. Se colocar uma nota de 20, ela não vai dar troco, mas ela vai dar um crédito bem grande, significa que vai ter um timer para a pessoa brincar ali com o Kid Rider bem grande. Então é algo bem interessante também. As crianças gostam, tá bom? Lembrando, gente, que máquina de bolinha, quem é o nosso consumidor é criança. E criança nasce todo dia. Essa é uma notícia boa que a gente tem para quem é operador de vending machine, tá? E
até pegando um gancho nessa conversa aí, tem muito operador que vai e começa da forma errada. Ele vai lá, investe um monte de dinheiro, ele dá a comissão errada, ele coloca a máquina no ponto errado, ele compra a máquina errada, ele compra o produto errado pelo fato de não saber de ser novo, aí depois o cara desanima e vai lá e vende a máquina no LX, coloca a máquina para vender no Mercado Livre, coloca a máquina no feirão da região para vender, porque começou errado. Se começar errado, vai finalizar errado. Então, existe bastante poréns que você tem que tomar cuidado na hora de iniciar com a operação de vending machine. Ah, Alexandre, mas não dá dinheiro. Eu trabalho até hoje, vai fazer 12 anos que eu estou com a operação de vending machine, tá bom, gente? Eu já, como eu falei, não é minha renda principal, mas ela é um belo de um atrativo, um belo do incremento que tem aqui para nós, aqui para minha família, graças a Deus. E dando prosseguimento aqui, qual outra máquina que a gente tem e tem disponível para vender no Brasil? Gente, tem uma máquina que é das máquinas de pipoca. Essa máquina, gente, eu vou comentar, eu não tenho vontade de comprar, e eu vou restringir a falar do que eu venho notando aí nas redes sociais e de outros operadores a trabalhar com máquina. Ora, as máquinas de pipoca, que são as máquinas de pipoca, de vending machine que vende pipoca ali, eu pude perceber que dessas vending machine que a gente está olhando, que talvez ela seja a mais desafiadora. Eu não posso dizer para vocês se elas dão ou não dão dinheiro, mas o que eu posso dizer para vocês, quem comprou essas máquinas teve dificuldade de estar operando elas no Brasil, tá bom? Por várias circunstâncias. Então, eu não consigo aprofundar muito a conversa aqui para vocês. Até o pessoal aí que vende essas máquinas, um ou outro, se quiser conversar comigo aí, para estar a gente conversando melhor a respeito dessas máquinas aí, como que é a aceitação dela no mercado, pode estar conversando comigo, tá? Aí, mandando um direct para mim, para ele estar descobrindo um pouquinho, mas eu acho assim, ainda um pouco distante o meu conhecimento delas. O que eu restringo hoje a falar para vocês é que tem para vender no Brasil e que eu também ouvi falar que é bem desafiador ganhar dinheiro com elas, não é fácil, tá bom? Como eu falei, talvez é uma das máquinas que eu não considero que seja fácil, porque as máquinas de bolinha é a coisa mais fácil. Você colocou lá, meu amigo, o teu ponto for bom, ela vai vender, tá bom? Isso é indiscutível, ela vai vender mesmo. Então, se você chegar no outro dia, já vai ter moeda vendida. Agora, as de pipoca, eu ouvi bastante pessoas falar que colocar no local ponto bom, vi pessoas que colocaram no aeroporto, tiveram que retirar as máquinas aí que não conseguiu. Então, eu não sei muito bem os pormenores, como foi a tratativa também para estar colocando no aeroporto, se foi via Infraero, os aeroportos maiores que são aí geridos pela Infraero, que certamente cobraram um valor muito caro também da locação do espaço ali. Talvez as pessoas colocaram de uma forma diferente, eu não sei qual que era o caráter, o aspecto jurídico que foi colocado lá dentro do aeroporto, se foi via administração, se foi via comodato com um ponto. Então, essas coisas que eu não sei, mas o que eu sei, as pessoas que têm, eu vi as pessoas dizer que foi muito difícil operar as operações de pipoca, tá? E agora eu quero aprofundar um pouquinho mais, e também é nessa que eu vou restringir, e logo mais vou estar caminhando para o final, é a vending machine de bolinhas e chicletes, tá bom, gente? Normalmente, essas máquinas de bolinhas e chicletes são máquinas que trabalham com todos esses produtos. O que que significa? Significa que se você comprar uma máquina dessa que estava na capa aí, que eu coloquei, significa que essa mesma máquina você vai poder trabalhar com bolinha, que você vai poder trabalhar com cápsula e vai poder trabalhar com chicletes. Ela tem uma versatilidade. Qual outro aspecto que tem essas máquinas de vending machine bulk, vending machine? Outro aspecto que ela tem é que ela não usa energia, tá bom, gente? Ela não usa energia. Isso é um grande atrativo na hora que você vai oferecer a máquina no ponto. É um grande atrativo, porque em muitos pontos, todo mundo sabe que a energia elétrica no Brasil é algo que representa um custo alto para o dono do estabelecimento, e aonde o dono do estabelecimento, não que ele não queira nada que seja eletrônico, certamente eles querem, eles têm freezer lá que são deixados em comodato, por exemplo, a Coca-Cola vai deixar lá, a Ambev vai deixar freezers lá nos locais e usam energia lá, mas o que acontece é que a venda dos produtos que estão lá dentro, eles se pagam aquela energia. Então, não que seja empecilho você ter uma vending machine que usa energia, mas desde que ela se pague para o dono do estabelecimento e que tenha alguma vantagem para ele. Mas as nossas máquinas já tem essa quebra de objeção. Se o cara falar assim, mas eu tiver com medo de usar energia,
do ponto dele para colocar uma máquina dessa, ele pode ficar tranquilo, que a máquina trabalha só de forma mecânica. O que significa forma mecânica? Significa que ela não precisa de energia elétrica para poder estar usando, tá bom? Apenas com a forma mecânica, ou seja, apenas com mecanismos lá dentro, com travas e mecanismos muito bem ajustados, ela trabalha sem precisar de energia. Então essas são as vending machine. E essas vending machine, a gente vai poder classificar ela entre as máquinas grandes e as máquinas pequenas. Vai ter máquinas dessas que chamam mais atenção e vai ter máquinas dessas que chamam menos atenção. Mas para quem está começando com a operação de vending machine, olha a informação que vale ouro que eu vou estar contando para vocês. Ó. Evite comprar a máquina da mesma cor e do mesmo modelo. Mas você poderia estar falando assim, Alexandre, mas é importante eu comprar a máquina do mesmo modelo porque daí se estragar uma peça uma da outra, daí eu consigo repor. Não faça isso, essa é a minha sugestão. Porque se estragar uma peça, a máquina, você vai ter que comprar uma nova. Você não vai ter que pegar uma máquina lá e desmontar e deixar de step. A máquina não pode ficar parado no teu estoque, não pode ficar parado na tua garagem, não pode ficar parado na tua casa. A máquina, ela tem que estar na rua, tá bom? Então, se tem uma máquina tua lá que está faltando peça, vai lá e compra a peça e coloca ela para rua. Não usa ela de step, de esqueleto lá não, para ficar tirando peça da máquina, tá bom? Põe ela na rua, que na rua alguma coisa vende, tá bom? Então não deixe a máquina parada lá. Então não se preocupe em querer comprar a máquina tudo do mesmo modelo para ter esse padrão, tá? Não se preocupe com isso. A sugestão que eu dou, sempre compre máquina de cor e formatos diferentes. Comprou uma máquina pequenininha, vou dar nome, tá? Para quem é um dos operadores das antigas vai saber o que eu estou falando. Antigamente a gente tinha no Brasil aqui, chamava as PN e as PO, foi uma das primeiras máquinas que a gente tinha para vender no Brasil. Era uma empresa americana que vendia, que chamava AIA Global, e tinha pessoas aqui no Brasil que vendiam essas máquinas deles, não que era diretamente vendido pelos Estados Unidos, tá? Existiam aqui algumas lojas que vendiam essas máquinas. Então, a PO, para quem conhece das antigas, sabe que é uma máquina quadradinha, tá bom? É uma máquina quadradinha e ela vende tanto chicletes, como bolinha, como cápsula. Então, vai comprar máquina? Não compra tudo PO. Hoje você tem dificuldade de encontrar essa máquina. Não compre só Beaver. Compre máquinas de modelos e cores diferentes. Por que é importante fazer isso, Alexandre? Sabe por que isso é importante? É isso que vai salvar a tua lavoura, é isso que vai salvar a tua operação de vending machine. Operação de vending machine, você não pode ficar com a mesma máquina no ponto. Se você deixar a tua máquina no ponto ali, ela vai virar paisagem dentro do ponto e não vai chamar mais atenção. E um dos requisitos para acontecer a venda é a atenção das pessoas. Para a gente conseguir vender algo para uma pessoa, a gente tem que saber chamar a atenção. Então, temos que chamar a atenção das pessoas, tá bom? Então a máquina, quanto mais você colocar máquinas coloridas, máquinas diferentes ali, toda vez que você puder ir no ponto, busque colocar a máquina diferente que chame a atenção da pessoa. Formato diferente que chame a atenção. Ela vai vender, ela vai prospectar mais vendas, tá bom? E outra coisa, sempre que possível, troque os produtos também, que é importante. Então, resumindo aqui, as máquinas, as bulk vending machines, por que bulk vending machine? Bulk é a palavra granel, que são vendidas a granel soltinho ali dentro. Então, normalmente quando a gente fala bulk vending machine, são essas máquinas mecânicas. Então, toda vez que você for falar em vending machine, para quem é mais novo, as bulk vending machine vai se classificar nas máquinas grandes e nas máquinas pequenas e nas máquinas especiais. Mas, Alexandre, tem algum local que fala isso? Não tem nenhum local que fala aquele jeito assim, mas na prática, no dia a dia, você vai notar que existem as máquinas pequenas, as máquinas grandes e as máquinas especiais. Então as máquinas pequenas são essas que eu falei para você. São a Globinho, que são máquinas chinesas, são máquinas boas também. As Beaver pequenininha, a EA Global, que é a PN, a PO, são máquinas pequenas que são classificadas como bulk vending machine pequena. Então são essas aí. Máquinas grandes são máquinas que vendem produtos de 2 polegadas e máquinas pequenas são máquinas que vendem produtos de 1 polegada. Então, para mim saber se a máquina é grande ou pequena é olhar o produto. Se vender o produto grande, que é um produto de 2 polegadas a gente vai dar mais ou menos isso daqui, ó, uma relação, e de 1 polegada é isso daqui, ó, é a metade, se for olhar. Então a máquina vendeu o produto pequeno é classificada como máquina pequena e a outra como máquina grande. Então, o que classifica esse tamanho dessas máquinas é mais propriamente dito o tamanho do produto. As máquinas grandes vai ter vários modelos também. Vai ter a americana, vai ter a máquina chinesa, vai ter a máquina canadense, que é a Beaver, vai ter máquina espanhola, que é a Spy, eu esqueci o nome
do modelo que tem. Só tem uma máquina da Espanha. Mas tem máquina da Espanha também aqui no Brasil, tá bom, gente? Os espanhóis também tem umas máquinas muito boas. Vai ter máquina japonesa, vai ter as gachas. Então, são vários modelos de máquinas que tem aí. E os chicletes, a máquina de chicletes, normalmente a gente vende ela em máquinas pequenas, tá bom? Chicletezinho pequenininho, a gente vende em máquina pequena. Olha, vai a dica aí também, chicletes, estamos com uma ótima margem de lucro nos chicletes aí, você pode vender a R$1, antigamente a gente vendia 50 centavos, mas hoje você pode vender a R$1 que você vai ter lucro aí com as máquinas de chicletes, tá bom? Saiba colocar no ponto e saiba dar comissão. Aprendeu a fazer isso daí, você vai ver que você vai ter, provavelmente você vai ter sucesso com a tua operação de vending machine. Então hoje, gente, já vou meio caminhando pro final. Hoje eu falei com vocês a respeito das máquinas, desde as mais sofisticadas, as mais simples, e todas elas, gente, não é novidade não, tá? Não é novidade nenhuma dessas máquinas, desde a década de 50 já existe todas essas máquinas aí aqui no Brasil. Então, o que é mais novidade um pouco assim, talvez é o Kid Hard, a Pipoca e a Grua, mas a Polyband, que é a máquina de bebidas, snacks, a Coca-Cola trouxe há muitos anos atrás isso aqui pro Brasil. E a máquina de bolinha também, faz muito tempo que já chegou aqui no Brasil, eu acredito que mais de 30 anos já tem máquina de bolinha aqui no Brasil, a turma trabalhando com esse tipo de coisa. E caminhando para o final, ó, quero dar um recado importante para vocês, que a gente está marcando já está marcada a data, deixa eu só ver aqui o dia que é o Renda Machine, tá bom? Vai ser a jornada Vending Machine. No dia 19/8/2021, às 20 horas, eu vou estar fazendo um conteúdo mais profundo, tá? É 100% grátis, 100% gratuito, onde eu vou estar dando dicas preciosas de como você otimizar a tua operação de vending machine na busca de você conseguir fazer R$100 em 30 dias com uma máquina de bolinha. Então, vou deixar o link logo após, aqui eu vou estar colocando o link, vou deixar o link, se você for lá no Facebook, quem está assistindo, eu estou vendo que tem o pessoal que está no Face e no YouTube, o link mais fácil para você localizar vai estar lá na página do Facebook, que é Ferreiro Machine. Se você olhar lá, nas últimas postagens vai estar o link lá da jornada Vending Machine, onde eu vou estar ensinando para vocês de forma grátis online também, tá, gente? Pode assistir da tua casa. Vou estar ensinando aí essa jornada para vocês otimizar a operação de Vending Machine. Vou estar dando dicas preciosas. Vou estar montando uma máquina, tá bom? Vou estar montando uma máquina ao vivo para vocês, de qual que é uma forma, de qual o produto, qual a máquina, qual a cor, qual o pedestal e de que forma a gente vai expor os produtos ali. Vou estar montando ao vivo para vocês lá e ensinando, te dando dicas preciosas para vocês aí de como vocês buscar a otimização e também nessa busca de você fazer R$100 em 30 dias com uma Bulk Vending Machine. Eu vou encerrando por agora aqui e qualquer dúvida vocês podem mandar para mim aí e eu vou estar respondendo cada um. Obrigado pessoal do Instagram, Facebook, YouTube. Eu vou estar tirando fora do ar esse vídeo aqui e logo mais eu vou estar colocando novamente aí para vocês, tá bom, pessoal? Obrigado a todos vocês aí. Obrigado, Matheus. Obrigado a todos vocês aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.